Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao canal. Vamos bater um papo hoje a respeito de filhos e a respeito de oração. Olha só, tenho pensado muito a respeito desse assunto e tenho visto o quanto está sendo essencial, não é mais importante, mas essencial, nós estarmos orando pelos nossos filhos, devido a tantas coisas ruins que têm acontecido aí. Que bom seria se a gente pudesse manter aí os nossos filhos embaixo da nossa asa por todo o tempo, não é mesmo? Mas a gente não pode. Os nossos olhos não estão com eles em todo o tempo, nós não podemos protegê-los o tempo todo, mas eu conheço alguém que pode. Sabe quem é? É Deus. Ah, esse pode. Esse pode todas as coisas e pode estar com eles em todo o tempo todo, onde quer que eles estejam. Então a gente precisa contar com Deus para que Deus proteja os nossos filhos. Então eu quero te convidar a fazer algumas reflexões a respeito desse assunto e eu queria te dar aí 5 motivos para você estar orando pelos seus filhos. Porque eu vejo que muitas vezes nós fazemos vãs repetições, nós repetimos muitas vezes as mesmas coisas quando estamos orando pelos nossos filhos. E talvez a gente esteja esquecendo de orar por coisas que são importantes e essenciais na vida deles. Primeiramente, nós precisamos entender que além de suprir as necessidades materiais e emocionais dos nossos filhos, a gente também precisa suprir as necessidades espirituais. E essa responsabilidade, ela é nossa. Essa responsabilidade, ela não é da avó, ela não é da escola, ela não é da tia, ela não é da babá. Não, gente, a responsabilidade é nossa, é minha e é sua. E para suprir essa necessidade espiritual na vida dos nossos filhos, Deus nos deixou uma arma poderosíssima, que é a oração. Ela é a arma mais eficaz para que os nossos filhos sejam grandemente abençoados e estejam protegidos. Eu gostaria de te lembrar o seguinte: se Deus tem um plano perfeito para a vida dos nossos filhos, o inimigo também tem um plano perfeito para destruí-los. E nós precisamos estar atentas para que ele não consiga destruir os sonhos de Deus para a vida dos nossos filhos. Então vamos lá? Vamos aos 5 motivos que eu separei aqui, que eu acho que são muito importantes que a gente esteja orando pelos nossos filhos sem cessar. O primeiro motivo: você precisa pedir por proteção e livramento. Cada estágio da vida dos nossos filhos precisa estar sendo regada em oração. Não importa se eles são pequenininhos, se eles são adolescentes ou se eles já saíram de casa. Não importa, eles continuam sendo nossos filhos e nós continuamos sendo uma autoridade espiritual sobre a vida deles. Eles precisam da nossa oração. Você deve continuar sendo a grande intercessora na vida dos seus filhos. Então ore para que o Senhor esteja livrando os seus filhos das más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Muitas vezes nós ensinamos coisas boas para os nossos filhos dentro de casa, mas eles acabam se amigando com pessoas que corrompem esses bons costumes, que levam eles para o mau caminho. Então esteja orando para que o Senhor esteja livrando os seus filhos das más companhias, das más amizades. Então nós devemos clamar ao Senhor por proteção e livramento. O segundo motivo: ore para que seus filhos amem a palavra de Deus e a sua presença. A palavra de Deus, ela é um tesouro precioso. E amar a presença de Deus vai fazer com que os nossos filhos façam boas escolhas, com que eles consigam dizer não para as propostas do mundo, com que eles consigam negar aquilo que o mundo oferece para estar perto de Deus, para estar fazendo aquilo que está no coração de Deus. E ali, nesse lugar, eles se sentirão seguros, eles se sentirão protegidos e não trocarão esse lugar por nada nesse mundo. Terceiro motivo: para que eles tenham suas próprias experiências com Deus. A partir do momento que os nossos filhos tiverem as suas próprias experiências com Deus, eles passarão a conhecer Deus de verdade. Porque é muito diferente a gente conhecer Deus apenas de ouvir falar e a gente conhecer Deus verdadeiramente. Então, que os nossos filhos tenham experiências sobrenaturais com Deus desde muito pequenininhos. Um dia eu vou gravar um vídeo contando algumas experiências que os meus filhos já tiveram quando eles ainda eram bem pequenininhos e que isso serviu de base
para que eles tivessem sua fé aumentada e para que eles crescem cada vez mais que Deus é um Deus presente. Então, a gente se engana quando a gente pensa que só nós, adultos, precisamos ter experiências sobrenaturais com Deus. Não, gente, os pequenos também precisam e Deus se revela a eles nas coisas simples do dia a dia, mas também Deus se revela a eles através de grandes milagres. Não duvide que os seus filhos aí experimentarão o mover sobrenatural de Deus. Ore por isso. Isso é muito importante, vai fazer diferença na vida deles. Quarto motivo. Ore para que eles conheçam a vontade de Deus para a vida deles. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade como pais não é tão boa, não é tão perfeita e nem tão agradável quanto a vontade de Deus para a vida deles. Então, fazer com que os nossos filhos tenham essa percepção de conhecer a vontade de Deus para a vida deles vai fazer com que eles cumpram o seu propósito e sejam felizes. Peça para que eles encontrem realização nesse lugar. Peça para que eles sejam felizes cumprindo o seu chamado. Peça para que eles sejam felizes, amando as pessoas, servindo as pessoas e fazendo exatamente aquilo que eles foram chamados para ser, exercendo o dom que o Senhor colocou no coração deles quando criou eles, ainda quando estavam lá no ventre materno. E o quinto e último motivo, teríamos muito mais para falar, mas eu quero deixar só mais esse. Ore para que seus filhos façam a diferença nesse mundo. Escuta o que eu vou te dizer, mãe. O mundo precisa dos nossos filhos e Deus tem pressa em usá-los. Por favor, ore para que eles façam diferença por onde eles passarem, para que o amor esteja no coração dos seus filhos, a generosidade, a empatia, o perdão. Peça para que eles sejam aliançados com o coração de Deus. Isso vai fazer a diferença por onde eles passarem. Então não canse de clamar ao Senhor para que os seus filhos façam a diferença nesse mundo. O mundo precisa dos nossos filhos e somos nós que vamos interceder por isso. Somos nós que vamos cumprir aí o nosso papel de intercessoras para que a gente possa aí enviar os nossos filhos como uma flecha no alvo certo, que é a vontade de Deus para a vida deles. Você precisa ser uma boa lançadora de flechas. Então, use a sua oração para que a sua flecha atinja o alvo. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Se você estiver plantando oração, você vai colher o mover de Deus. Se você estiver orando, algo sobrenatural vai estar acontecendo, quer a gente veja ou não. Algo sobrenatural está acontecendo. Então não se cale e não se canse de orar pelos seus filhos. Isso fará toda a diferença na vida deles e na sua vida também. E como uma forma aí de facilitar a sua oração, eu fiz um e-book falando exatamente sobre esses 5 motivos de oração, que você pode baixar ele gratuitamente. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do vídeo e ele vai servir de guia aí na sua oração. Eu coloquei alguns versículos que você pode também estar orando para embasar tudo isso que eu falei. Então pode clicar ali, baixa esse e-book e você vai ter acesso aí a um resumão assim de tudo que eu falei, complementando com os versículos. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha aí para mim, você pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser através das suas redes sociais. Se inscreva no canal e seja muito bem-vinda a esse nosso cantinho. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.